Olá, eu sou o professor Alex Virgílio, do Sena USP. Nas próximas aulas, apresentarei a vocês os métodos tradicionais de calibração. Nesse vídeo, falaremos um pouco sobre os conceitos fundamentais do processo de calibração e nos seguintes abordaremos os métodos de calibração externa, compatibilização de matriz, padronização interna e adições de padrão. A maioria dos métodos instrumentais de análise requer o emprego da calibração. A calibração visa estabelecer uma relação preferencialmente linear entre a intensidade do sinal analítico medida, SA, e a concentração do analito, CA. O que nós faremos, na verdade, em calibração, é determinar o valor da constante de proporcionalidade, K, entre essas duas grandezas. A calibração é geralmente realizada com o auxílio de padrões químicos. Os padrões, ou amostras padrão, são materiais ou soluções de referência que contêm um analito com concentração exatamente conhecida. Os padrões podem ser do tipo externo ou interno. Na condição do padrão externo, a amostra desconhecida e o padrão são medidos separadamente, e a determinação é realizada comparando-se uma característica relacionada ao analito, por exemplo, absorbância. Já o padrão interno, nós vamos ver mais para frente, que é um elemento de referência que nós adicionamos às nossas soluções analíticas, certo? Além dos padrões, pessoal, uma solução muito importante na calibração é o branco analítico. O branco analítico nada mais é do que uma solução com composição mais próxima possível da amostra, exceto pela presença do analito, tá certo? A análise do branco ela é importante para descontar as contribuições de alguns interferentes ou traços dos analitos que estão presentes no solvente e nos reagentes utilizados. O branco analítico ele pode ser de dois tipos. O branco da curva, onde nós consideramos apenas a contribuição do solvente em que a calibração é realizada, e o branco do procedimento, onde nós consideramos todos os reagentes e processos pelos quais as amostras são submetidas durante a análise. Nas próximas aulas, nós discutiremos esse assunto mais a fundo, a diferença entre esses dois brancos, tá certo? O processo de calibração, ele pode ser realizado de duas maneiras, a calibração pontual e a calibração multipontual. Na calibração pontual, o valor de K é determinado utilizando-se um único padrão. Como nós não sabemos até que extensão de valores de concentração essa relação é válida, essa proposta de calibração é mais limitada, deve ser testada experimentalmente. Já na calibração multipontual, nós determinamos o valor de K a partir de dois ou mais padrões, sendo que esse é o modo mais confiável e mais empregado em química analítica. Um exemplo para calibração pontual é a determinação de glicerol livre em biodiesel por espectrofotometria UV-Vis, sendo que esse é um dos parâmetros de qualidade desse biocombustível. Então a calibração é realizada pela leitura de uma solução padrão, por exemplo, 200 mg por litro, e de um branco, certo? Então nós realizamos essas duas medidas. No exemplo, nós obtivemos 0,82 de sinal analítico para o padrão e 0,02 para o branco. Subtraindo o branco e substituindo-se os valores na equação, valor de SA, que é o sinal analítico do padrão, menos o branco, e valor de CA, que é a concentração do nosso padrão, nós determinamos o valor de K. Aqui, por exemplo, 0,004. Em seguida, nós realizamos a determinação, ou seja, a leitura de uma amostra com concentração desconhecida. Nesse caso, a leitura da amostra desconhecida nos deu um valor de sinal de 1,220. Substituindo esses valores, então, no valor de K encontrado anteriormente, nós conseguimos descobrir qual a concentração do analito na amostra, que no exemplo seria 300 mg por litro, certo? Utilizando o mesmo exemplo do glicerol livre, pessoal, nós podemos realizar uma calibração multipontual. Na calibração multipontual, nós preparamos uma série de soluções padrão,
e realizamos a leitura dos sinais de absorbância para cada uma dessas soluções, além da nossa amostra desconhecida, certo? Com essa tabela de dados aí que nós obtivemos de concentração de padrões e sinais de absorbância, o que nós podemos fazer então com esse conjunto de dados? O que nós vamos fazer é converter esses dados em um gráfico chamado curva de calibração ou curva analítica. No eixo Y da nossa curva, nós colocamos a variável dependente, por exemplo, os sinais de absorbância. E no eixo X, nós colocamos a variável independente, por exemplo, a concentração. Ao obtermos uma relação desse tipo, uma curva desse tipo, nós devemos nos atentar para duas coisas. A primeira é se há uma correlação linear entre as variáveis e também qual seria a melhor reta que se ajustaria aos pontos dispostos nesse gráfico. Então, para verificar a correlação linear, nós podemos determinar o coeficiente de correlação. Eu não vou entrar em detalhes sobre como calcular esse parâmetro, pois existem vários livros de estatística básica que vocês podem encontrar isso. Eu sugiro aqui na referência de Miller e Miller, tá certo? Que retrata esse e outros aspectos estatísticos que nós abordaremos nessas aulas, certo? Bom, o que nós podemos dizer sobre o coeficiente de correlação é que quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, maior a relação linear entre as variáveis. E quanto mais próximo de 0, é uma relação não linear, ele indica uma relação não linear, tá certo? Para verificar uma reta que melhor se ajusta a esses pontos, nós devemos recorrer a uma regressão linear. A regressão linear que nós mais utilizamos em química analítica é o método dos mínimos quadrados, para encontrar uma reta que melhor se dispõe entre esses pontos. No exemplo a seguir, nós temos os valores de x e de y, e como que nós podemos traçar então a melhor reta entre esses pontos? Para traçar a melhor reta, nós obtivemos aqui uma reta de ajuste, tá certo? Pelos mínimos quadrados. Essa mesma reta, ela nos fornece alguns parâmetros desse ajuste linear. O primeiro é o coeficiente de correlação, o coeficiente angular, perdão. O coeficiente angular nada mais é do que a inclinação da nossa curva, certo? Que é dada pelo ΔY por ΔX da curva. Quanto maior a inclinação ou coeficiente angular, maior a sensibilidade aí da nossa técnica analítica. Maior vai ser esse valor de ΔY por ΔX, tá certo? Já o coeficiente linear ou interceptação da reta é o valor onde a curva intercepta o eixo x quando o valor de x é igual a zero, tá certo? Dessa forma, a nossa curva pode ser escrita em termos da equação y igual a mx mais b, tá certo? Bem, como muitos de nós utilizamos o Excel para cálculos numéricos e gráficos, eu mostrarei a vocês como obter uma curva de ajuste para esse conjunto de dados. Então, nós temos aqui a nossa tabela, nosso conjunto de dados aqui no Excel. Nós vamos na aba Inserir e, em seguida, nos gráficos recomendados, nós vamos no gráfico de dispersão, tá certo? Uma vez obtido o gráfico de dispersão, nós clicamos com o botão direito no ponto, em algum dos pontos do gráfico, e vamos em adicionar linha de tendência. Quando nós clicamos em adicionar a linha de tendência, ele automaticamente gera a curva de ajuste aqui no nosso gráfico, tá certo? Uma vez obtida essa curva, nós podemos formatar essa linha de ajuste, colocando para exibição da equação no gráfico. Então, é exibida a equação da reta aqui no gráfico e a exibição dos valores de r quadrado também no gráfico, tá certo? Então, o valor de r quadrado que o Excel nos dá, pessoal, é o coeficiente de determinação. Ele nada mais ele é um parâmetro bem semelhante ao de correlação. E ele nada mais nos dá do que a qualidade do ajuste da curva. Ou seja, quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, melhor o ajuste dessa curva, certo? Mais linear a nossa curva. Pronto, agora então nós temos a nossa equação da curva e nós podemos estar utilizando ela com o propósito de calibração, certo? No próximo vídeo nós veremos como utilizar esse tipo de curva, tá
tá certo? Na determinação da concentração de uma amostra desconhecida. Nos vemos em breve. Até mais.